Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduziria presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principados sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Oh, glória a Deus. Querido, há muito Deus tem falado acerca da conversão de Paulo ao meu coração. Essa história, ela não é diferente, ela não é nova para mim e para você. Todos nós já ouvimos, já lemos sobre a conversão de Paulo e a transformação que Saulo aqui foi impressionante e surpreendente para todos aqueles que estavam ali, também para nós que lemos isso. Aquele que não imaginava, aquele, querido, que ele perseguia, encerrava e mandava matar os cristãos. Sim, mandava matar, perseguir os cristãos. Ele agora não imaginava que o próprio Jesus iria cruzar o seu caminho. Parece com a minha, a tua história, né? Quando tantas coisas fazíamos lá fora, e eu lembro-me da minha convenção, como eu caçoava dos irmãos com a rapadura na mão, assim que eu dizia.
com os irmãos que usam gravata como se fosse a língua. É assim que eu pensava. E não imaginava eu que Jesus cruzaria o meu caminho. Paulo não imaginava que Jesus cruzaria o seu caminho. Uma luz do céu brilhou ao seu redor, como diz o verso de número 3. E logo pôde ouvir uma voz que lhe dizia: Saulo, 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 por que me persegues? Como diz o verso de número 4. Ora, se por causa de uma oferta mentirosa Ananias e Safira foram mortos, porque o Senhor não exterminou a Saulo. Não exterminou a Saulo, que tanto mal havia feito aos teus filhos. Você conhece a história de Ananias e Safira. Depois de ser usado poderosamente aqui, ele vai diante do Senhor com engano, com mentira, mentindo para o Espírito, em conchave com a sua amada. E por que, querido? Por tão pouco Deus fez isso, tão pouco na ótica humana, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Deus culminou esse casal. E Paulo, que perseguia os seus discípulos, Paulo que maltratava a igreja, Paulo, querido, que matou tantas pessoas, o Senhor não exterminou Saulo, que tanto mal fez aos seus filhos. Porque o Senhor, e aí eu vou falar uma coisa que você está careca de saber, porque o Senhor não vê como o homem vê, não vê como eu e você vê, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração, como diz 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor não olha para você, querido, como eu te vejo, mas Ele sonda o seu coração nesse dia, Ele sonda as suas entranhas nesse dia. É como eu ministrava terça-feira e na segunda-feira, ministrava na segunda-feira para o obreiro Eberton, e na terça-feira para a cultura líder de Gessel Juliana, falando, olha, quando nós precisamos ter uma vida ensinável, ter uma audição ensinável com a palavra, irmão. Deus não quer que você escute com os ouvidos, mas com os ouvidos do coração, porque o que sai daqui, aqui está cheio. Então o ensinável aqui não é por fora, é um coração ensinável, porque se esse coração entender que tem que tatuar dentro dele, como diz o salmista, gravei a tua palavra na tábua do meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. Sim, precisamos, querido, ouvir com o ouvido do coração. O coração precisa ser ensinável. O coração precisa ser ensinável. Porque muito rapidamente a gente fala com os lábios que quer aprender, mas a gente demonstra com as nossas atitudes que não é verdadeiramente o que o lábio fala, é o que o nosso corpo evidencia. Então, Deus, Ele sonda, querido, o seu coração, o nosso coração. Jesus enxergou em Saulo o que ninguém mais poderia. Porque todo mundo via o Paulo carrasco, o Paulo matador, o Paulo perseguidor, mas Deus sondou a entranha daquele homem. Jesus viu, enxergou em Saulo, como ele diz, olha, esse é vaso precioso para mim. Ninguém enxergava isso nele. Ninguém ouvia e pensava, teria uma perspectiva que Paulo se tornaria quem se tornou, um instrumento escolhido, como diz o versículo de número 15, para dar continuidade à obra mundial da pregação do Evangelho de Cristo. Queridos, podem, meu amado, olharem para você e não darem nada. Podem
olharem para você e dizer, não mudou em nada, é a mesma pessoa. Mas Deus nesse dia sonda o teu coração e está dizendo para você, esse é um instrumento escolhido. Creia nisso, creia nessa palavra, que você é um instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido, meu irmão, minha irmã, moça, rapaz, adolescente, ancião, anciã, pré-adolescente, criança. Deus olhou para você e está dizendo, este é um instrumento escolhido para mim. Imagine aquele zeloso judeu, outrora forte, imbatível, agora prostrado durante 3 dias em jejum e em oração. Preste atenção nisso, ele estava em oração e jejum há 3 dias, chorando como uma criança, pedindo perdão por todo o mal que fizera aos seus irmãos. E sua convivência no assassinato de Estevão. Não esquece que ele estava lá. Aí Deus leva o cara a cegar-se e a estar 3 dias de joelho e em oração. 3 dias de joelho, se arrependendo, orando. Perdão, de joelho não sei, mas orando, jejuando, matando a sua carne e se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo porque teve participação na morte de Estevão e das perseguições que ele teve, achando que estava fazendo a obra do Senhor. Deus agora estava mudando Paulo de dentro para fora, porque ao sondar o coração de Paulo, ele viu um instrumento excelente para ser usado por ele. Ao sondar o teu coração, meu querido, ainda que você escute vozes dizendo que você não presta, que você não vale para nada, seja ela sobrenatural essa voz, ou seja de pessoas que te cercam, ei querido, Deus está olhando ao seu coração e está dizendo, olha, eu vou fazer dele um instrumento de excelência na minha mão. E o que eu preciso fazer, pastor? Está, querido, em Deus. Paulo estava em Deus, cego sim, mas estava em Deus. Estava em Deus. E agora, o discípulo chamado Ananias, o receio de Ananias era compreensível. Haja visto, meu amado, a sede de sangue cristão que levara Saulo a Damasco. Ele foi ali, querido, com sangue nos olhos, sede de sangue. Ele foi ali para exterminar os cristãos ali. Ele foi ali, querido, para arrancá-lo, seja homem ou mulher, como nós lemos no texto ali. Era difícil aceitar que uma mudança tão rápida havia se operado na vida daquele perseguidor. Então é compreensível o medo do discípulo Ananias. Mas Deus, querido, não era um comedor de arroz e feijão como eu que estava falando com o discípulo Ananias. Não era, meu amado, mas era ali o próprio Deus dizendo para ele: vai lá, eu estou te mandando na rua chamada direita, porque esse está lá orando. Olha o que diz aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, verso 11, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Eis que ele está orando. Uma das coisas que a igreja menos faz hoje: leitura, oração e consagração.
Ele estava 3 dias orando, 3 dias de jejum. Ananias, ao ouvir isso, ele tem medo, mas confiante na revelação divina. Limpos as mãos sobre Saulo, limpou as mãos sobre Saulo quando chegou ali, e as escamas do ódio, do orgulho, da descrença lhe caíram dos olhos. Ei, meu querido, eu já quero ministrar na sua vida o que Deus está me pedindo para te dizer, meu amado, meu querido. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos com sinceridade, querido, Deus, a oração faz o céu conhecer o nosso endereço. O céu conhecia a rua que Paulo estava, a oração fez o céu conhecer o nome da casa, da pessoa, a casa que Paulo estava. Meu amado, nesse dia eu venho aqui para te dizer, se você tem dobrado o seu joelho, se você tem tido uma vida de oração, o céu conhece o teu endereço, o céu conhece o número, o céu conhece o bairro, o céu conhece a cor da sua vida, meu amado, e hoje o céu está batendo no teu endereço. Hoje, meu querido, o Espírito de Deus está achando a tua vida como achou a vida de Saulo. Hoje, porque a tua oração enviou ao céu o número da tua casa, o nome da sua rua e a sua cor da sua casa e quem é dono dela. Vai na rua chamada direita, na casa de Judas. Vai lá, na rua chamada direita, na casa de Judas. Aqui com certeza não Iscariote. Vai estar lá um homem. Olha o que diz, o que ele estava fazendo, irmão. Olha o que diz. Por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Meu Deus. Quem ora, querido, o céu conhece o endereço. Quem ora, querido, o céu encontra. Quem ora, querido, o céu sabe, querido, a hora, o endereço, a cidade, o país, a nação. Querido, ele acha o seu endereço. Então, querido, não se faz de rogado, dobra. Você acha que não está sendo visto, mas Deus está incomodando os discípulos, como incomodou Ananias, dizendo, vai na casa da Maria José, vai na casa da Helena, vai na casa do pastor Malaquias, vai na casa da Cirlânia, porque lá há um vaso precioso para me usar. Meu amado, Deus não equivocou no seu endereço, Deus não equivocou no chamado que Ele colocou sobre a sua vida, Deus não equivocou, querido, nos filhos que Ele te deu, nas filhas que Ele te deu, nos netos, a parentela que Ele te deu. Não, se você é uma mulher de oração, se você é um homem de oração, não há equívoco, querido. Há um discípulo chegando, meu amado, para impor as mãos sobre a sua cabeça, e impondo as mãos sobre você, irá cair, querido, dos seus olhos a escama do ódio, a escama do orgulho, a escama da descrença, a escama, querido, da falta de liberar perdão. Irá cair dos seus olhos as escamas que te impedem, querido, de ver o reino de Deus na tua totalidade. Sim, sim. E lhes caíram dos olhos as escamas, e ele tornou a ver. Meu querido, Ananias foi enviado ali porque Paulo estava orando. Vai lá, porque este está orando. E quantos, querido, quantos estão cegos dentro da casa do Pai? Quantos, querido, as escamas da incredulidade, as escamas da falta de liberar perdão, do ódio, da intriga, da prepotência, da arrogância, da autossuficiência, da desobediência, escamas que hoje
esse discípulo diz para você: precisa cair dos seus olhos, precisa cair dos meus olhos, dos nossos olhos. É essas escamas que está impedindo você de realizar a grande obra que Deus quer que você realize para o reino dele. As escamas caíram de forma, meu amado, que após batizado, após ele ser batizado ali, de perseguidor, passou a ser perseguido. Felizes serão vós quando fores perseguidos pela minha obra. Tendo que estar peregrinando de cidade em cidade, a fim de preservar a sua vida e divulgar a palavra do Senhor. A igreja, querido, primitiva avançou e crescia em números, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Pedro e os demais apóstolos também continuavam a pregar e a realizar muitas curas e milagres. Dentre eles, a Bíblia destaca a cura de Enéas, sim, e a ressurreição de Dorcas. Meu amado, quantos livramentos Deus te deu. Sabe para quê? Para que a igreja avance, para que a igreja cresça em número, no caminho do temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Quando, querido, nós vamos aqui aos evangelhos, dificilmente a Bíblia apresenta o nome daquele aos quais Jesus curou. Em inúmeros casos, ela não apresenta o nome daqueles que Jesus curou. Conhecemos bem, já preguei sobre isso aqui, a cura da mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Lázaro, a cura dos 10 leprosos, como a nossa irmã Helena pregou com grande maestria, o homem da mão ressequida. Está vendo? Não apresenta nomes. Do servo do centurião romano, não dá nome a essas pessoas, mas em nenhum desses casos a Escritura faz referência ao nome deles, está vendo? Não faz, mas nem por isso eles deixaram de ser importantes. Enéas, como eu citei aqui, é um homem de origem grega, Ainéas, que significa louvado. Ser louvado ou glorificado. A sua cura foi verdadeiramente louvor e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O modo que todos os habitantes de Lida e Sarona, ao ver-lhe curado, se converteram ao Senhor. Viu por que a cura das suas emoções, a cura da sua alma, a cura no seu caráter é tão importante? Porque Enéas, ao ser curado, eles veem isso em Enéas, ele se convertia ao Senhor. Por isso que quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu exerço o caráter dele na minha vida e aproximo o meu caráter com dele, mais as pessoas vão se render diante do Senhor. Já Dorcas, a Tabita, ou Tabita, né? Dorcas ou Tabita em hebraico, também é um nome de origem grega que significa gazela. Oh Deus! Ou por exemplo, aquela que é rápida. Dorcas foi a primeira mulher a ganhar
o título de discípula. Primeira mulher, ela foi a primeira mulher a ganhar o título de discípula. E suas boas obras eram notáveis. Tá vendo, querido? É por isso que nós pregamos na terça, o galho bom produz frutos notáveis. Dão frutos notáveis. Não adianta eu falar com meus lábios e o meu corpo dar outra conotação de quem eu sou. Sim, meu amado. Suas boas obras eram notáveis, sendo uma mulher generosa. Ela usava o teu talento como um ministério. Talvez, querido Dorcas, não tivesse o dom da oratória como Paulo tinha, como Pedro tinha, nem o da escrita como João. Quem sabe isso? E você pensa que obra de Deus você só pode fazer se tiver uma boa oratória, uma boa escrita. Não! Quem sabe Dorcas não tinha nada disso em seu caráter. Talvez não tivesse a ousadia e a coragem de Paulo, mas o que ela tinha nas mãos entregou ao serviço do Senhor, de forma que o seu púlpito era uma agulha. Todos temos condições. Deus deu talento para cada um de nós. Quem sabe, querido, o púlpito de Dorcas eram as agulhas que ela empunhava em suas mãos, querido, que muito colaborou para o reino do Senhor. Qual o talento que você tem? Todos podemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Sim. Sobre o relato de Dorcas, elucida um grande pastor. As primeiras boas obras, depois das boas novas, foi assim na vida daquela discípula. As suas obras testificam a sua fé em Cristo. E era assim que apresentava Jesus às pessoas, fazendo o que ela fazia. Até então, seu ministério poderia ter sido, aos seus olhos, um trabalho muito pequeno comparado ao ministério dos discípulos, mas a sua ressurreição foi a grande prova de que a sua vida era e deveria continuar sendo um instrumento de Deus para a salvação de muitos na terra, meu amado. De repente, aos olhos humanos, o pouco que você faz, querido, não tem a grandiosidade de grandes pregadores que existem aí, de grandes ganhadores de alma, mas Deus está ressuscitando você nessa manhã para te mostrar quão importante é a tua vida para a obra dele, quão importante é o ministério que ele te confiou para a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Você tem capacidade, você pode sim, ainda, querido, que seja através da culinária, que seja o seu púlpito, ou através de seu anfitrião de Gessel, que seja a sua vitrine, mas Deus está dizendo que você é importante para a obra dele. Tu és um instrumento valioso para ele. E o que está morto na sua vida, como o Dorcas estava, Deus está ressuscitando neste momento. Deus está te dando essa palavra, te encorajando e dizendo, como ele diz a Gideão: eu sou contigo e tu vencerás esse midianita como se fosse um homem só. Sim, sim. Esse pastor escreve esse relato de Dorcas. Quero repetir aqui, irmão. Quero ler para você. Primeiro as boas obras, depois as boas novas. Foi assim na vida daquela discípula. As suas obras testificaram de sua fé em Cristo. E era assim que apresentava Jesus às pessoas, fazendo o que ela fazia. Até então, o seu ministério poderia ter sido, aos olhos humanos, um trabalho muito pequeno.
comparado ao ministério dos discípulos de Paulo, Pedro, João, comparado, poderia parecer inútil o trabalho dela. Mas a sua ressurreição foi a grande prova de que sua vida era e deveria continuar sendo um instrumento de Deus para a salvação de muitos. Amados, Deus chama discípulos para os auditórios de milhares, mas também para os de uma só ouvinte. Eu não sei, querido, qual será seu auditório, de milhares ou de um só ouvinte, mas em todos o trabalho vai haver frutos de arrependimento, meu amado. Não se menospreze, não se sinta inferior por alguém, porque a sua obra, querido, é de um a um, é de tete a tete. A sua obra não é diferente daquele que arrasta a multidão, meu amado. Para Deus você é um instrumento escolhido da mesma forma. Eu não sei, querido, se você é um homem ou uma mulher de 5 talentos, ou é um homem ou uma mulher de 1 talento, mas ambos são importantes para levar pessoas a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Sim. O Deus, querido, que aleijou a Saulo, tirando a sua visão ali, o Deus que, melhor dizendo, meu amado, Deus tira a sua visão. O Deus que elegeu a Saulo como apóstolo dos gentios é o mesmo que elegeu a Dorca como discípulo das boas obras. O Deus que escolheu a Saulo, elegeu a Saulo para ganhar e ser o grande missionário que foi, é o mesmo Deus que está elegendo você e dizendo: ide, portanto, e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo, querido, o mesmo Deus que me colocou aonde eu estou, meu amado, com o mérito dele. É o mesmo Deus que levanta você, meu amado, que ainda que ninguém te veja, a mesma importância você tem. Sim. Não importa, querido, o que você tenha em mãos, não importa. Se é uma pessoa, uma grande multidão, importa que o talento foi te dado. E o dono do talento, ele vai requerer naquele grande dia. Não importa o que você tem em mãos. Se uma agulha, sim, como Dorcas, uma agulha, costure para a glória de Deus, como ela costurou. É uma colher de culinária, cozinhe como Dorcas costurou. É uma agulha, querido, faça tudo para a glória de Deus. Se é um martelo, construa para a glória de Deus. Se é uma empresa, gerencie ela para a glória de Deus. Se é uma vassoura e rodo, faça isso para a glória de Deus. Faça o melhor, querido. Se você é uma diarista e é nesse nível que Deus está te dando a oportunidade de entrar nas casas, faça o seu melhor para a glória de Deus. Sim. Ou, se como Enéas, está paralisado e acha que não pode fazer nada na obra do Senhor. Ouça agora, meu querido, pela fé. Ouça agora. Jesus Cristo te cura. Sim. Se você está paralisado como Enéas, ouça pela fé. Jesus está curando aí, Jesus está renovando
o talento que Ele colocou dentro de você. Se descubra, querido. Qual é, querido? É agulha? É vassoura e rodo? É empresa? Querido, é sendo um trabalhador nessa empresa? Faça o seu melhor para a glória do reino de Deus. Porque, querido, se você está paralítico na sua fé, o seu ministério está paralisado, Ele te cura hoje, Ele te cura hoje, Ele te cura hoje. Creia que Ele está lhe chamando nesse dia. Creia nesse momento que você é um instrumento escolhido para que muitos também creiam no Senhor e para que Ele volte logo para nos buscar, meu amado. Sim, 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 meu querido. Às vezes queremos pregar como o pastor Gilmar Santos prega, como o pastor Jorge Linhares prega e tantos outros aí na mídia pregam, e esquecemos de entender que o meu talento é diferenciado. Maravilhamos com o talento dos outros, queremos o talento dos outros. E qual é o seu talento? Em que área Deus quer te usar? Eu creio que Doca ficava maravilhada com as pregações de Pedro, com os milagres, mas ela entendeu que o talento dela estava na costura. Por isso ela foi a primeira discípula de Cristo. Qual é o seu talento? Em que área? Já parou para pensar isso? Em que área Deus quer te usar? E de repente você está querendo ser usado numa área que não é essa que Deus quer te usar. E aí? Quem é você? Que talento Deus está te dando? Que talento Ele colocou? 1, 2, 3, 4, 5, oh maravilha! Polivalente? Oh meu amado! Polivalente é a pessoa que faz tudo, serve para toda coisa. Pense nisso. Agora, se o seu altar é uma agulha na mão, é um rodo, uma vassoura, é um escritório, é uma empresa, querido, faça o seu melhor. Faça tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus apareceu ao discípulo Ananias e disse assim, ó, sobe a rua direita, chamada direita, a casa de Judas. Lá há um homem orando. Lá há um homem se consagrando. Lá está um homem se arrependendo. Suba até lá, porque ele convém aprender o quanto ele deve padecer pelo meu reino. Queridos, e pela fé, eu vou te falar isso com muito temor de Deus. Deus está achando o seu endereço hoje. Porque se você tem orado, se você tem dedicado um tempo para a palavra de Deus e está sós com Deus, o céu conhece o seu endereço. O céu conhece a sua casa. O céu conhece a sua residência. Pastor, mas eu estou ouvindo em torno de viagem. Mas se você já orou aí, o céu sabe aonde você está, nesse endereço aí que você está viajando. E eu convido você agora a tirar uns minutos aí, parar uns instantes e começar a orar ao Senhor. Para confirmar, querido, que o céu conhece o seu endereço. Ore aí agora. Chame Ele. Clame por Ele. Deixe a cegueira, as escamas do ódio, do rancor, da mágoa, da inveja, da mentira, da fofoca, dos maus pensamentos, do levantar contra o próximo. Deixe tudo isso cair da sua vida, tudo que você sabe que são correntes do inferno, que aprisionam sua alma. Em nome de Jesus, querido, mesmo através dessa live, eu imponho as minhas mãos sobre a sua vida agora. Eu imponho as minhas mãos como Ananias impôs as mãos sobre a vida de Saulo. E eu ministro, querido, cura para os seus olhos agora. Que os olhos da sua alma, do seu espírito sejam abertos agora. Sejam olhos, querido, que olham as pessoas através da ótica de Cristo.
Em nome de Jesus agora, querido. Eu quero orar por você. Se você poder parar um instante, as minhas mãos estão posicionadas assim. Sinta que a sua cabeça está com as minhas mãos sobre ela agora. Sinta, querido. Sinta. E eu creio que Paulo fazia deste louvor sua oração. Senhor, liberta-me de mim. Como eu fui cruel com Estevão, como eu matei e persegui tua igreja. Eu me arrependo, Senhor. Se arrependa desse mal aí agora, querido. Se arrependa desse mal aí agora. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu estou, ó Pai, nesse endereço agora pela fé, Senhor. Eu estou indo lá agora, como o Senhor me ordenou aqui agora. O Senhor me deu o direcionamento desse endereço, deste nome, dessa pessoa que está aí, Pai, olhando agora. Deus, e eu adentro pela fé, pelo Espírito do Senhor agora, este lar agora. E eu imponho as minhas mãos sobre esse esposo, essa esposa, esse filho, essa filha, essa neta, esse neto, esse ancião, essa anciã. Deus, sobre esse adolescente, pré-adolescente, essa criança agora, sobre esse ventre agora, Senhor. Pela fé, Senhor, pelo Teu Espírito, eu imponho as minhas mãos agora. E digo, Senhor, abra-se olhos agora, que as janelas da alma agora, que a janela, Pai, os olhos do Espírito agora, caia essas escamas agora, Senhor, da prepotência, da arrogância, da autossuficiência, do domínio que essa pessoa não tem dessa situação, mas que vive uma capa, máscara, que essa, Pai, que tudo que aprisionam, que as correntes do inferno agora, caia dessa saúde, caia desse relacionamento, caia da vida desse homem, dessa mulher agora, Senhor, e que ele, ó Pai, se sinta, que ela se sinta o grande instrumento escolhido que o Senhor a tem feito, que o Senhor o tem feito para a glória do Teu nome. É o que eu oro e abençoo, Pai, em nome de Jesus, Deus, que as trevas recuem agora, que os grilhões do pecado caia, que as algemas do inferno e os grilhões, ó Pai, sejam queimados pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo agora. Não resista, inferno, não resista, demônios, não resista, não resista, Satanás agora, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo mal, que todo mal, que todo mal seja repreendido agora, Pai. Pai, essa pessoa que está morta, como Dorcas estava, se ela tem verdadeiramente sido um vaso escolhido, ressuscita ela, Senhor. Que toda paralisia, como Enéas estava paralisado, sai agora para a glória do Teu nome. É o que eu ministro, Pai, e que eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, rabada calabachala mandarábia, e calabaço lhe canta, ramanaia, e calabaço lhe canta, rébia, navachaia, lhe calabaço, lhe mene calabaço, aleluia. Deixa Ele visitar o teu ser, querido. Que caia as escamas dos seus olhos agora, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare que Ele é seu amado. Sim, querido. Aleluia. Oh Deus. Rabaxarabadacalabachandará. Ramandará, suremandará, calabassuremenicalá. Rimini andou chete, acalá andou liquenemine calabás.
Querido, sinta a glória do Senhor, sinta a presença do Senhor. Sinta Ele te dizendo: tu és um instrumento escolhido para mim. Tu és um instrumento escolhido para mim. Tu és um instrumento escolhido para mim. Lebandará suricalaxi emerecandaravas. Lemandará suremenecalabas. Recalabaxuremenecalabachandaraga. Limandará surecalabaçuquenemanacalabas. Deus está achando o seu endereço no Azteca. Deus está achando o seu endereço no Atalaia. Deus está achando o seu endereço agora, querido, no bairro JK3. Deus está achando o seu endereço na Avenida JK, paralela BR, Vila Isa, Vila dos Montes, Paraíso. Deus está achando, querido, o seu endereço. Deus está achando o teu endereço, o teu bairro. Deus está achando a sua cidade, o seu país, a sua nação agora. E Ele está impondo as mãos, enviando alguém para lhe impor as mãos. E os seus olhos ficarem curados. Seus olhos ficarem curados. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, deixa seu viver ser transformado a cada dia. Deixa o Senhor te usar. Ainda o que você tenha, seja como Dorca, uma agulha